Olá, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso comentário de hoje. Essa semana, no domingo, foi o dia de Pentecostes, quando a igreja do mundo inteiro comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos com Maria, lá no cenáculo. E é um grande acontecimento que nós comemoramos, que é 50 dias após a Páscoa. Depois da Páscoa, mais 50 dias, a gente comemora a festa do Divino Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos, dando a eles sabedoria, tirando o medo, enfim, dando a coragem que eles precisavam para continuar atuando dentro da igreja, Eles que iniciaram a igreja. E esse foi realmente o dia do início, oficialmente o dia do início da igreja no mundo. Porque foi o dia que cumpriu-se a promessa do Pai. E o Espírito Santo também é conhecido como a promessa do Pai. Quando se fala a promessa do Pai, você já sabe que está falando do Espírito Santo. A promessa de Deus. E quando Jesus veio em missão, ficou 3 anos, dos 30 aos 33, na missão, a vida pública de Jesus. E ele trabalhava com os discípulos e era uma verdadeira alegria, porque eles estavam ali com Jesus Cristo, aqueles discípulos. E quando é um dia, Jesus anuncia que ele teria que voltar ao Pai. Já cumpriu os 3 anos dele de vida pública e ele iria voltar ao Pai. Foi uma verdadeira tristeza. Choradeira e vai. Jesus diz, não, mas é bom que eu vá. E se eu não for, não virá o Espírito Santo. E quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo para ficar com vocês toda a vida, eternamente. Então, o Espírito Santo que desceu e que fica e desce cada dia, cada hora que você e eu pedimos, o Espírito Santo é esse que vem nos tirar o medo, nos dá coragem, nos dá sabedoria. É a terceira pessoa da Trindade, no entanto, igual ao Pai, igual ao Filho, é apenas uma questão de ordem, Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Salvador e Deus Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ficar com os apóstolos e também conosco. E nós sabemos que ele veio e é lógico que eles estavam ali, Maria com os discípulos, estava pedindo a vinda do Espírito Santo. Eles estavam pedindo que o Pai apressasse, pois eles estavam assim com medo, estavam amedrontados diante de tanta barbaridade que fizeram com Jesus. Eles estavam em oração, pedindo que o Pai apressasse, Porque é assim, tudo que está escrito, tudo que é ensinamento na Sagrada Escritura, foi para aquele povo, para os apóstolos em primeiro lugar, depois para também todos nós. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, quando Deus quiser, Ele me concede essa graça. É lógico que é quando Ele quer, porque Ele é Deus, então não precisa a gente ficar com desconfiança, mas é assim, segundo a palavra de Deus, isso tem um significado muito profundo na nossa vida. Pela oração, a própria Bíblia nos ensina que
pela intercessão, né? Interceder ao Pai para apressar a vinda do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele vem sempre que nós pedimos. Ele vem quando Ele quer, quando Deus quer, quando nós acreditamos, Ele vem. Quando nós não acreditamos, Ele vem, mas a gente não experimenta essa graça. Esse é o grande problema. Nós precisamos acreditar para poder desfrutar dessa bênção, dessa graça. Que às vezes a gente fica pensando assim: bom, eu nasci num lar cristão, mas eu não me preocupo com isso, eu hoje não frequento mais. É muito comum a gente ver isso, né? Às vezes os pais eram muito católicos e de momento às vezes os filhos não querem nem saber. É muito comum a gente ver isso nos dias de hoje. Mesmo porque existe aquele preconceito que religião é para pessoas assim muito simples, né? Ou para pessoas idosas, ou para as mulheres, ou para as crianças, enfim. Dá a impressão que vem para um povo que é fraco e não para mim que sou forte, que eu consigo, essa é a impressão que às vezes pode dar com essas atitudes. Por exemplo, ali estava Maria com os apóstolos, né? Os apóstolos medrosos. Era um monte de homens, né? Como sabemos, eram 11 ou 12 apóstolos. Nesse momento eram 11, né? Porque, bom, mas já tinha sido eleito o substituto de Judas, né? Então eram 12 homens e Maria e mais umas 3 ou 4 mulheres. Elas viram eles com medo tremendo de serem judiados, de passar por toda aquela situação de perseguição. E Maria, a mãe de Jesus, cheia de fé, mulher de fé, né? Exemplo para todo mundo que quer seguir a igreja. Então ela disse: vamos entrar aqui no cenáculo e vamos ficar em oração pedindo para que ele apresse a vinda do Espírito Santo. E ali chegou, no dia que ele chegou, no momento que ele chegou, foi um verdadeiro, para falar um termo assim meio, foi um verdadeiro estardalhaço que fez aquilo ali, no bom sentido, né? Estava em oração, de momento chega o Espírito Santo, começa um barulho impetuoso, um vento impetuoso entrando naquela casa fechada. E de momento todo mundo começou a falar e entender em todas as línguas, todos os idiomas. Ali tornou um ambiente irmão, um ambiente de unidade, né? Porque o Espírito Santo capacita as pessoas, dá entendimento para as pessoas entenderem o que ele quer passar. Seja lá em que idioma for. E a gente sabe que o Espírito Santo ele é inspirador. Ele nos reanima para a vida. Quando a gente diz assim, que bom seria se todo mundo praticasse a sua fé, a sua religião, que bom seria. Mas eu não sei, parece que há uma resistência. E eu sempre penso assim, que o mundo está do jeito que está, sabe, uma situação de insatisfação, de insegurança, de violência das grandes cidades principalmente. Tudo isso é falta de Deus, né? E a gente às vezes diz, não, eu não vou para a igreja, parece que, sabe, não valoriza
acha que ir à igreja não é mais nada do que ir e vir, participar ou não, mas isso tem um significado muito grande na nossa vida. Primeiro, muda a nossa maneira de ver a vida, porque de momento a gente enxergava a vida de outro jeito, a gente fazia coisas que normalmente não convém. E de momento, com a sabedoria do Espírito Santo, começa a melhorar a própria vida, porque o Espírito Santo nos dá sabedoria a partir de nós, a partir do que precisamos fazer, do que precisamos entender, do que precisamos ser. O Espírito Santo vem para isso, para mudar a nossa vida. Não vem para mudar a vida. Aquele fulano está precisando. Mas quem precisa sou eu. Aquele está precisando, aquele outro, todo mundo precisa. Para ter a sabedoria, para não ficar aí andando para trás, né? Afinal de contas, o Espírito Santo, ele não vem trazer o catecismo para a gente dizer assim, na igreja eu estou fazendo o maior sucesso. Não, precisamos fazer sucesso na igreja e fora da igreja. Nós precisamos aprender a que viemos a esse mundo, né? Por que é que nós precisamos do conhecimento de Deus? Por quê? Porque Ele só nos ensina coisas importantes. Às vezes a gente pensa de um jeito achando que está abafando, pensando que está certinho, que não precisa mudar em nada. No momento chega o Espírito Santo e diz, olha, não, precisa mudar tudo, precisa mudar, precisa agir diferente. E quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente cai nessa armadilha de achar que é só para um povinho fraco que vai para a igreja e tudo bem. Não, é para todo mundo, forte, fraco, doente, sadio, saudável, é para todo mundo. Agora, o problema é aquele. A gente sabe que foi batizado um dia. Eu, você, todo mundo foi batizado, a maioria. Mas só que a gente foi batizado e não sabe por que nem para quê. Muita gente, né? Não estou dizendo, lógico. Muita gente não sabe por que foi batizado. Eu fui batizado porque faz parte do currículo, né? Vai para a igreja, se batiza, tira as fotos, guarda como lembrança e está tudo resolvido. E no dia que vai casar também, vai à igreja, se casa, tira as fotos, casei na igreja. Mas só que para viver essa fé, nós precisamos não desgrudar, não sair, não distanciar, porque Ele vem a hora que nós precisamos. E só vem quando nós convidamos. O Espírito Santo só vem a nós quando nós convidamos. Nós fomos batizados, não foi para tirar a foto, não foi para arrumar um compadre mais tarde, nem uma comadre, não foi para isso. Mas é o significado, é para a gente saber que dentro de nós mora nada menos, nada mais do que o Espírito Santo. Porque quando o ministro ou o sacerdote nos batizou, ele disse, recebe o Espírito Santo. Eu recebi, você recebeu. Mas a gente às vezes começa a estudar, começa a sair para cá, para lá, e a vida nos leva, deixa a vida me levar, ou a vida leva eu, né? Então a gente esqueceu que recebeu, que tem um Deus dentro de nós, né? Tem um Deus dentro de nós que só age quando nós deixamos. O Espírito Santo é esse Deus que habita em nós e só age quando nós convidamos e quando nós deixamos, quando nós nos entregamos. Porque nós temos direito ao nosso corpo. Podemos dizer sim ou não. Nosso corpo é nosso. Deus nos deu até esse direito, essa oportunidade. Então,
o Espírito Santo tem acesso, mora em nós, mas nós precisamos dar permissão para que ele atue na nossa vida. Então não é assim, é como recebe lá um crachá e fica com ele pendurado. Não, só para saber quem que é. Não, nós precisamos sim dizer assim: Espírito Santo, vem, que eu preciso do teu auxílio, da tua sabedoria, preciso dos dons, eu preciso do Senhor para viver bem. Não é para viver na miséria, não. Tem tanta gente vivendo na miséria. Vai perguntar por quê? Trocou o Espírito Santo pelos vícios, pela vida meio bagunçadinha, e ali começou a miséria a acontecer na vida. Então nós precisamos do Espírito Santo para ter uma vida de paz, uma vida, ter tudo que precisa, ter coragem na vida, coragem, disposição, fé. Nós precisamos ter fé. A fé é quem move o nosso coração, a nossa vida. Aqui tem um trechinho que vai nos falar alguma coisa que serve para todos nós. É na carta de São Paulo aos Coríntios, não é aos corintianos, não, aos Coríntios. Também aos corintianos. Carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 4 a 10a. Diz assim: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para proveito comum. A um é dado pelo Espírito Santo a palavra de sabedoria, e nós precisamos de sabedoria para a vida, senão nós estamos fritos. Sabedoria em tudo. A outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé. Sem fé nós estamos perdidos, não tem nada. Pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar doença. Tem gente que diz: então já virou para o lado errado, isso aí não tem nada a ver. Ora, se está escrito na Bíblia, por que você não acreditar nisso, eu, e poder fazer uma oração por uma pessoa da sua família, em nome de Jesus Cristo, e cura? Às vezes você vai pedir oração, não sei para quem. Tem as pessoas que têm o dom e têm um dom especial, não é? E nós temos que respeitar isso, reconhecer isso, porque a pessoa se dedicou a isso. Ele vive uma vida do Espírito Santo, e ele, quando vai orar por uma pessoa, às vezes aquela pessoa é curada de alguma doença, né? De alguma situação difícil, situação de aflição, a pessoa é liberta. É só a gente acreditar. Então, de curar a doença, olha só o que o Espírito Santo faz conosco. Agora é preciso que a gente acredite. Quando a gente não acredita, não acontece nada. Não acontece nada. Eu falo isso porque antes eu não sabia. Estou comentando com você, para que você comente com outros essas coisas que são tão importantes, que eu sei que são pouco comentadas em meios de conversas. São pouco. Ninguém conversa sobre essas coisas porque tem vergonha. E eu não sabia disso. Depois, quando me falaram, leram esse trecho aqui para mim, disseram: não, há pessoas com esse dom de curar doenças. É um dom que o Espírito Santo nos concede para o bem comum, para o bem de outras pessoas e para o nosso próprio bem também, né? Então, pelo mesmo Espírito, há outra graça de curar doenças no mesmo Espírito. Há outro dom de milagres. Olha só. Que beleza. Então,
tudo, só que tudo depende da gente acreditar, nós precisamos acreditar, saber que nós vamos para a igreja, quando nós vamos pedir o Espírito Santo na nossa vida. Geralmente a gente vê isso, essa prática dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica. Aquele grupo de louvor que se reúne, que pede o Espírito Santo. Ali acontecem maravilhas. Não sei se você é um dos que já conhece, mas acontecem maravilhas, né? Porque quando você pede, ele vem. É você pedir com fé e ele vem na hora, porque ele está pronto, o Espírito Santo é disponível. E como ele já está em você, ele começa a agir de dentro para fora, né? Ele vai transformando a vida, ele vai tirando os males que nós temos, vai dando saúde, paz, alegria, coragem, fé, confiança em Deus. E é assim. Então, a outra ele dá o discernimento dos Espíritos. Saber distinguir o que é de Deus, o que não é de Deus. Às vezes a pessoa fala uma coisa, peraí, deixa eu pensar se é isso mesmo. Deixa eu pedir a sabedoria do Espírito Santo, saber se é isso mesmo. Então a gente aprende essas coisas e para o nosso próprio bem, né? Porque tudo que vem de Deus, e o Espírito Santo ele vem cheio de pacote, cheio de presentes. Dá todos esses dons para nós. Para você, para mim, para quem pedir, com fé, confiança, para quem se entregar à ação do Espírito Santo. Então, ele dá esses dons porque Deus quer que a gente faça o bem. Às vezes, você diz, não tem dinheiro para dar. Mas eu tenho, às vezes, um dom que pode ajudar muito mais a pessoa a dizer, peraí, não faz isso desse jeito, faz assim. E vai dar certo. Tenha fé. Aí a pessoa vai lá, realiza aquele trabalho, dá tudo certo. Ó, Pedro e João, quando saíram depois do dia de Pentecostes, depois que foram enviados, né? Eles curaram um cego que levavam para a igreja, um cego não, um paralítico, que eles andavam, levavam ele nas costas, deixavam na porta da igreja para pedir esmola. Quando chega Pedro e João dizendo, olha, nós não temos dinheiro não, tá? Mas em nome de Jesus Cristo, o que nós temos te damos. Levanta e anda. E aquele coitadinho daquele paralítico nunca mais precisou que ninguém levasse ele nas costas. Não é muito maior do que você dizer assim, ó, tá R$1 você aí. Isso é tão humilhante, né? E tem muita gente se contentando com miséria, né? Com esmolas. E às vezes vive como um esmolé da vida, no meio da fartura. Em vez de acreditar, em vez de dizer assim, não, o meu Deus é um Deus que me dá tudo com sobra, com fartura. E é assim que eu queria partilhar com você. É uma das leituras que toca direto em nós, porque é a coluna da nossa vida, é o nosso sustento. Então é preciso que a gente vá para a igreja, mas vá com essa certeza. Eu vou ouvir a palavra de Deus, mas essa palavra ela vai ser cumprida na minha vida. Não é para se cumprir na vida. Ah, quem está precisando aqui é fulano, mas ele não está aqui para ouvir. Quem precisa sou eu. Eu preciso mudar a minha vida. E quem vai mudar não sou eu mesmo. É Ele que vai mudar a minha vida quando eu acreditar que Ele muda. Entregar para Ele. Meu Deus, me muda, eu não estou muito bom não. Eu estou meio sem vergonhinho então. Então Ele vem e ajuda a gente nessa caminhada na vida. Para melhorar esse mundo tão enrolado que nós vivemos. Então é isso que a gente precisa divulgar. Garganta quase, ó. É isso que a gente precisa divulgar, a gente precisa fazer a propaganda das coisas boas, né? Tem gente aí vendendo lixo, fazendo propaganda e vendendo. Tem gente vendendo droga, tem gente vendendo bebida alcoólica, faz propaganda e vende, e às vezes só atrapalha a saúde, né?
E nós estamos com um produto muito bom. O produto é o Espírito Santo, né? É Deus, é a palavra de Deus, e nos ajuda na nossa cura, para a nossa vida, para a gente fazer um mundo melhor, né? Então, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até qualquer hora.